colégios, né, que se reúnem, são, na verdade, grupos de especialistas que falam sobre determinada temática. Sobre coração, nos Estados Unidos, é o American College. Eu estava mostrando esses dois estudos do JAMA Cardiology, que é uma revista que só publica sobre coração, né? Temáticas ligadas ao coração. Aí eu estava comentando que ela publicou muito nessa época da Covid. E agora, não trazendo mais só a perspectiva... E eu sei que vocês me escutaram, né? Vocês não estavam vendo, mas só para contextualizar. Ela trazia a perspectiva não do problema cardíaco gerar uma complicação para quem pegou Covid, mas quem pegou Covid não tinha problema cardíaco. Tem algum problema para esse tecido em específico? Ele se acomete, ele é acometido, né, de alguma complicação? Então, alguns trabalhos foram feitos, né, nesse sentido. E esses aqui são dois desses trabalhos. Os dois foram publicados no mesmo mês, foram publicados em julho. Esse aqui é um trabalho do Linder, da Linder, né? Diane Linder. E esse trabalho é da Valentine Tatman. Então, aqui, né? Esses pesquisadores, eles fizeram... Eu tinha limpado isso aqui. Eles fizeram autópsia em 39 pacientes que tinham tido Covid-19 e que morreram, né, com diagnóstico de pneumonia. Muitas coisas, pessoal, geram problemas ventilatórios e a pessoa morre com a sensação de falta de ar, mas a sensação de asfixia não necessariamente é um problema do sistema pulmonar. O que é que esse trabalho está mostrando? Que algumas sensações de asfixia, falta de ar, pode ser também circulatórios. E o que é que esse trabalho mostra, né? Eu pesquiso Alzheimer, por exemplo, pessoal, tem um núcleozinho no bulbo, né? Eu até mostrei para vocês em relação até mostrei a vocês em relação ao controle do coração, aquela regiãozinha do bulbo, né, que controla o coração, tem uma regiãozinha lá que controla a ventilação também. O Alzheimer, ele degrada essa região de controle e a pessoa começa a ter problemas respiratórios e a causas-morte acaba virando pneumonia também. Mas o que esse trabalho mostra é que em 35 desses 39 casos de autópsia, tinha uma carga viral. Aliás, 35 desses 39 casos de autópsia, a morte foi por causa de pneumonia. 24 desses 39 casos tinham pacientes com vírus no coração. Então, eles viram carga viral, né? Carga viral superior a 1000 cópias, ou seja, o vírus se multiplicando nas células cardíacas. E também eles viram, né, que mesmo a pessoa morta, ainda estava acontecendo uma replicação viral ativa em algumas pessoas, né? Não foi em todas as pessoas que eles avaliaram. Sem especulação, sem extrapolar os resultados, eles perceberam que tinha vírus em coração de pessoas que tinham morrido, e a maior parte dessas pessoas, a causa-morte foi pneumonia.
Isso quer dizer que todo mundo que pega coronavírus tem problema cardíaco? Não, não. Isso quer dizer que todo mundo que tem problema cardíaco por causa do coronavírus vai morrer? Também não. Mas isso aqui abriu, né, um alerta inicial. Aqui a gente tem outro trabalho, né, da mesma época, do mesmo mês, que também trazia o coração como foco. Aí ele mostrava o seguinte, ó, ressonância magnética, a gente vai falar dessa técnica, né, porque ela também vai ser usada no artigo seguinte. Ela revela que tinha inflamação em 60 pacientes, tinha envolvimento cardíaco, né, tinha alguma sequela cardíaca em 78 pacientes de 80 e tinham inflamação no miocárdio, né, que é a doença que a gente vai falar daqui a pouco, em 60% desses pacientes. E que essas pessoas não tinham condições pré-existentes, elas não tinham problema cardíaco antes. Esse é o trabalho que eu disse para vocês que foi criticado, né? Talvez pelo jeito que foi escrito pelos autores, mas vamos entender, né, que era julho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Tinham 4 meses de pandemia, muita coisa era recente, muita coisa sobre o vírus ainda não sabia, até hoje não se sabe algumas coisas. Então, a fala dos autores talvez tenha sido mais no sentido de alertar, mas isso não quer dizer que que 79%, né, 78% de todas as pessoas que pegarem coronavírus vão ter problema cardíaco. Mas nesse estudo eles acharam, né, em 100 pacientes, 80 tinham problemas cardíacos, né, dá quase 80% desses pacientes. Isso utilizando essa técnica, né, de ressonância magnética. Envolvimento cardíaco. Envolvimento cardíaco, pessoal, são várias condições, até hipertrofia do coração, que você vai encontrar em atletas, por exemplo. Foi por causa disso que criticaram o trabalho, mas o trabalho trouxe algumas considerações muito importantes, como essa inflamação do miocárdio em 60 pacientes, 60%, né, da pesquisa. Algumas com nível mais sério, outras com nível menos sério, mas 60 pacientes com condições de inflamação do miocárdio. Esse foi o trabalho que eu acrescentei para mostrar para vocês. O que me motivou foi o caso que eu falei para vocês, né? Nessa semana, uma pessoa morreu na Smart Fit com características de um infarto agudo do miocárdio. Isso quer dizer que a pessoa tinha coronavírus? Não, não sei. Não faço ideia. Isso quer dizer que ela se contaminou na academia? Também não estou dizendo isso. Me chamou a atenção porque foi muito semelhante ao que está acontecendo com alguns atletas pelo mundo afora, que não tinham complicações durante a doença e tem níveis físicos, né, acima das pessoas normais, mas quando voltam a praticar o esporte, e principalmente o esporte competitivo, que é algo que requer, né, uma capacidade física muito elevada, vários manifestaram problema. Pessoas que foram acometidas pelo Covid não sentiram nada durante a doença, né? Foram os assintomáticos, foram aqueles caras que estavam bem tranquilos na doença, só repousaram, se isolaram. Foram assintomáticos, mas
quando voltaram a competir em níveis maiores, né, de treinamento, eles tiveram essas complicações. Eles tiveram essa complicação. Esse trabalho, que também foi publicado na JAMA, né? Aí aqui tem um linkzinho, ó, para quem quiser baixar. Ele foi feito agora, recentemente. Ah, aqui tá estranho, né? Porque tá dizendo que ele foi acessado daqui a 2 dias, né? Mas ele foi produzido em setembro, pessoal. Isso aqui, esse mês 11 aqui. Tá certo. Foi em setembro, porque isso aqui é a data, isso aqui é o dia. Eu estou usando o calendário do jeito que a gente usa aqui no Brasil. Isso aqui é o dia e aqui é o mês. Ele foi. Esse trabalho foi publicado no dia 11 de setembro de 2020. Agora sim, faz sentido. Aí ele mostra algumas complicações cardíacas, né? Isso aqui são imagens por ressonância magnética, que a gente falou nesse artigo anterior. No artigo anterior a gente comentou esse trabalho aqui, né, por ressonância, que deu esse resultado alarmante aqui, né, que, como eu disse para vocês, foi criticado. Mas esse outro trabalho confirma, né, que vários atletas, esse trabalho foi feito especificamente com atletas, tinham derrame no pericárdio, que tem aqui, né, indicado por essa pontazinha amarela. Onde tem essa pontinha amarela, é um sinal de derrame no pericárdio. São essas imagens aqui. E essa aqui. Nesse aqui ele usa uma sobreposição de cores, né, para a gente ver em detalhe o edema, a inflamação no coração. Então aqui ele usa cores, né, para mostrar o processo inflamatório aqui. No C ele mostra um realce tardio do meio intraceptal, tipo uma descoordenação na contração do coração. Então tem vários resultados, mas todos convertem na mesma coisa, né? Ele fica mostrando edemas de atletas. Professor, quantas pessoas foram usadas aqui? Quantas pessoas foram usadas aqui? Aí a gente vê a outra parte do estudo, né? Não vou detalhar essa tabela, mas aqui ele traz 26 atletas, homens e mulheres, né? 26 atletas, e o teste de ressonância mostrando alguns problemas que esses atletas tiveram. Então, já começou o sinal de alerta aqui, né? Por que esse trabalho? Porque janeiro, fevereiro, setembro, agosto, um pouco antes de setembro, um pouco antes do mês passado, alguns campeonatos começaram a ser liberados e começaram a perceber, lá nos Estados Unidos principalmente, alguns atletas tendo problemas cardíacos, atletas que tinham pego a Covid, tendo problemas cardíacos na volta ao esporte. Então, fizeram esse trabalho para ver se tinha relação, ver se esses atletas poderiam ter algum tipo de comprometimento, né?
Aí, esse aqui é um parecer da nossa sociedade, né, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela fala sobre os esportes em tempos de Covid-19, um alerta ao coração, e fala dessa condição inflamatória que a gente está conversando aqui. Essa condição inflamatória, ela é chamada coletivamente de miocardite. Miocardite é o problema que está tirando o sono dos atletas, é o problema que está tirando o sono das equipes que voltam ao trabalho físico, né? Miocardite é o nome do problema que faz com que nós, como profissionais de saúde, ao saber que ao saber que um aluno nosso teve a COVID, que seria interessante que ele fizesse um exame cardíaco. Professor, mas ressonância magnética é caro. Ressonância magnética é caro. Segundo um médico que eu conversei, através de outros exames, você pode ver que se tem algum tipo de complicação cardíaca, e caso esses exames químicos, né, fáceis de obter pelo próprio sangue, tragam algum indício de que a pessoa tenha problema cardíaco, aí sim a pessoa faz uma ressonância magnética. Não é necessário que todo mundo faça uma ressonância magnética, mas o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia está pedindo é o mínimo. Ela está pedindo que você, como um treinador, você, como alguém que muitas vezes vai levar o seu aluno, o seu atleta, o seu cliente a extremos, você tenha a noção que caso ele tenha tido Covid, um problema cardíaco é uma realidade. É uma realidade, pode acometer. E Deus me livre de um cara morrer na sua mão por negligência sua, né? Pelo fato de você sequer ter comentado que era interessante que ele tivesse feito um exame cardíaco. Então, a Sociedade Brasileira, ela publicou esse parecer recentemente, né, falando sobre a miocardite. Eu fiz até um postzinho no Instagram, né, sobre isso aqui. E, e eu vou... Inclusive, eu fiz a partir desse slide, né, que eu estou projetando para vocês, porque eu não tenho tempo de editar demais as coisas, então eu tento juntar as situações. Quando eu monto um slide desse, eu faço às vezes, né, um texto simultâneo para mandar para algum jornal, para mandar para algum blog, e preparo uma publicaçãozinha para as redes sociais também, porque a educação, pessoal, é muito importante. A educação em saúde, principalmente, é muito importante. É muito importante que profissionais que trabalham com pessoas, profissionais que trabalham com aspectos físicos, psicológicos, aspectos da saúde, eles estejam sempre bem informados para passar o melhor trabalho possível para as pessoas, né, para os seus clientes. Isso é até uma forma de você ser mais abordado, ser mais procurado como treinador, por exemplo. Eu já faz um tempo que não trabalho como personal trainer. E eu gostava muito, viu? E até hoje eu recebo propostas, né, para fazer atendimento, inclusive à distância. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma moça de São Paulo. Eu não sei por que eu recebo um bocado de coisa de São Paulo. Não sei
se por algum motivo meu Instagram aparece para pessoas paulistas, não sei. Eu sei que eu, de vez em quando, recebo algumas coisas do pessoal de São Paulo. Aí ela perguntou, né, se eu trabalhava como personal e se eu podia atender lá à distância. Então, mostrar conhecimento técnico, mostrar atualização, estar preparado num momento como esse, onde as pessoas ainda estão receosas de voltar ao cotidiano normal, num momento como esse, onde ainda não existe uma vacina para a Covid-19, é muito interessante para o profissional, é muito interessante. Faz com que ele seja mais acessado para abordar sobre determinados assuntos. A sociedade, eu vou disponibilizar, né, esse parecer para vocês. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela traz alguns tópicos, aí traz também uma, uma tabela, né, de indicativos de problema, um passo a passo que eu vou mostrar na sequência desse slide. Então, ela traz essa consideração, né, sobre o coração e o COVID, parecido com o que eu comentei antes. Aí ele mostra, né, que quem tem COVID-19, problemas cardíacos é a terceira causa de morte, fica atrás de complicação respiratória e fica atrás de sepse. As lesões miocárdicas, elas são frequentes, né, na presença de vírus. Então, aqui fala, né, que diversos vírus causam lesões miocárdicas. Aí, essa lesão não necessariamente é medida só por ressonância magnética, né? Aí, aqui, por exemplo, ele cita, ó, que tem alguns marcadores como marcadores da necrose miocárdica, como os marcadores da troponina. Esses marcadores podem ser aferidos em outros exames que não na, na ressonância magnética. Então, ele traz, né, essas considerações, traz que a maioria dos vírus, não só o COVID, traz inflamações exacerbadas ao tecido cardíaco, mas que a maioria dessas inflamações não parecem ser tão degradativas como a degeneração que o COVID traz. Então, ele fala aqui depois, especificamente da miocardite. Eu sei que a imagenzinha ficou pequena, pessoal, mas esse artigo que eu vou fornecer para vocês é um artigo em português, então tá bem facinho de ler, tá bem tranquilo. Então, aqui ele define, né, a miocardite, e miocardite não é uma coisa que é dependente do COVID, a miocardite é um nome geral para inflamações do coração. E aqui, ó, esses atletas, esses atletas jovens que morrem, que têm morte súbita, tendo pego ou não COVID, a miocardite já é um dos maiores fatores de risco para esses atletas jovens. Cerca de 7 a 20% das mortes súbitas em atletas jovens são por miocardite. Então, diagnosticar miocardite é importante. Diagnosticar a inflamação do coração para qualquer pessoa que pratica esporte, principalmente atletas, é importante. Se a pessoa pegou Covid, é fundamental ter algum parâmetro que lhe indique que aquela pessoa pode treinar com segurança. Eu fico imaginando, pessoal, o susto de uma pessoa morrer num treino e você ser o professor do salão ou você ser o personal dela e você não é o causador daquilo, mas seu nome vai estar associado àquilo que aconteceu. Seu nome vai estar.
Eu presenciei uma vez uma morte em academia, não sei se vocês chegaram a ver. O problema também, né, que alguns donos de academia, com medo da repercussão negativa, eles tentam abafar, né, a história. Mas eu estava presente em uma academia na Max Forma quando uma senhora infartou na piscina. Por sorte, o professor, ele tinha os primeiros socorros. Eu acho que, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Se alguém trabalha nesse segmento específico, me corrija. Mas eu acredito que a pessoa que trabalha em piscina, ela reforce mais o entendimento de primeiros socorros, né? Porque não é uma situação impossível de acontecer, problemas numa piscina, né? Problemas agudos numa piscina. Então, o professor, ele tinha esse domínio dos primeiros socorros, fez uma massagem cardíaca, né? Viu que ela tinha parado de ventilar, fez a ventilação nela também. Mas eu fico imaginando, pessoal, se o professor não tem esse conhecimento. Eu fico imaginando o tanto de pessoa tentando ajudar e, na verdade, atrapalha. Eu sei que a mulher saiu viva da academia, né, graças à ação do professor, mas faleceu no hospital, o que deixou o dono tranquilo, né, porque na cabeça dele já não era mais responsabilidade da academia. Enfim, aqui, né, são então as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui ela traz algumas medidas para minimizar o risco, né, do Covid. Isso que a gente vê demais já, mas aqui ela traz especificamente, aliás, ela não traz, né, ela cita especificamente para eventos desportivos. Eu acho que quem trabalha com esporte, quem trabalha em academia, é interessante ter essa tabela de referência, certo? À medida que esses protocolos são realizados, à medida que você consegue contemplar todas essas questões aqui, você diminui o risco de contágio em eventos esportivos, né? Aí, como eu disse, isso aqui é uma citação da, da Associação Brasileira de Cardiologia. Isso aqui, na verdade, é um trabalho desses autores aqui, né? Murray, Carmold e Murray, e colaboradores. Normalmente eles botam só o primeiro autor e colaboradores. Aqui botaram 3 autores: Carmode, Murray e Borodina. Não vou nem criticar que cada revista tem uma regra que dificulta demais a vida de quem submete trabalho. Mas daqui, né? Avaliar os riscos para minimizar, todo planejamento traz esse efeito positivo, né? Incrementar medidas de higiene, lavagem de mão, medidas para os atletas e comissão, minimizar a aglomeração, minimizar o número de pessoas, localização em locais que não sejam de alta transmissão, né? Locais fechados, locais mais abertos tem mais baixa transmissão, minimizar deslocamentos, oferecer testagem. Aqui já esbarra muito na nossa realidade, né? A menos um campeonato como o Campeonato Brasileiro, que é mais
tem mais renda, né, tem mais dinheiro, e tem um rastreio. Isso aqui é uma medida governamental, então é muito difícil que uma academia tenha acesso a isso aqui se não for se não for através do governo, né? E o nosso governo ele não divulga esse tipo de informação. Não divulga, e talvez fosse interessante que nesse período fosse divulgado. Só por curiosidade, pessoal, eu conversei com algumas pessoas da Smart, né? E eu estou falando o nome da academia de boa, porque não é responsabilidade da academia o que aconteceu, e talvez não tenha nada a ver com Covid, essas coisas. Mas eu perguntei para uma professora sobre o caso, aí indaguei, né, se ele tinha tido Covid, porque eu estava montando esse material e fiquei curioso, realmente. Ela disse, não, professor, no IPAR dele, no questionário, né, aquele questionário da Smart, ele não fala isso. Mas assim, pessoal, a gente sabe que, eu não sei se vocês conhecem lá, e ela é uma instituição que está de parabéns pelas medidas e controle que está fazendo agora da Covid. Não, não é uma crítica à academia, mas talvez uma crítica à população, né? E aí me inclui, mesmo eu não fazendo, eu faço parte da população. Mesmo eu não fazendo essas coisas, eu faço parte da população, né? Então, é uma meia-culpa. A maioria das pessoas que preenche aquele negócio sai botando sim para tudo, ou não para tudo, né? Para ir treinar. Então ali não é talvez a melhor forma de controle, né, de quem tá doente ou não. Pessoal, isso aqui é muito legal, é um fluxograma para uma avaliação cardiológica, né, para o retorno de atletas à prática de atividades esportivas. Aí aqui tem um passo a passo, né, onde se vê várias coisas. Se o atleta tem suspeita de Covid, não, aí vem para cá. Se tiver, vem para cá. A sociedade, ela já diz o seguinte: se a pessoa está contaminada, ó, por exemplo, aqui ele não tinha suspeita, ele não tinha sintomas cardiovasculares, ele era assintomático, ele fez o teste, mas deu positivo, ó. Deu positivo aqui ou deu positivo aqui em cima, a sociedade de cardiologia do Brasil já recomenda que ele nem faça prática esportiva, afinal ele está contaminado, né? Aqui é por causa da pessoa que está contaminada. Então, é seguir protocolo local e se afastar, seguir protocolo local e se afastar. Se a pessoa tem complicação cardiovascular, fazer uma complicação, uma avaliação mais detalhada e investigar se tem miocardite. E investigar se tem miocardite. Se ela não tem problema cardiovascular, ele é assintomático, não tem sintoma nenhum, mas pode ter tido Covid, pode estar com Covid, inclusive. Ele só passou por essa parte inicial. Então, ele tem uma evidência que tem Covid, aí vem para essa condição que eu já disse para vocês. Sem evidência, ele pode voltar à prática esportiva, certo? Se ele tem uma antecedência de acometimento pela Covid, ó, que é a situação que a gente está falando agora. A pessoa pegou Covid, já está normal, aí vai voltar ao treinamento. Então, ele é um assintomático, né? Ele
ele avalia o perfil, né, sintomático durante o acometimento da COVID. Enquanto ele teve COVID, ele foi assintomático, ele teve sintomas leves, ele teve sintoma moderado, grave, ele teve alguma coisa que me dê a suspeita de miocardite. Se ele foi assintomático ou sintomas leves, ele vai só fazer uma avaliação clínica mesmo, uma coisa simples, exame físico, um eletrocardiograma, mas reparem que aqui não tem a indicação para fazer a ressonância magnética, ó, que era o que eu estava falando antes. Nem todo caso justifica você fazer uma ressonância magnética, mas no caso da pessoa ter tido um acometimento pela COVID, mesmo sendo assintomático, mesmo tido sintomas leves, é interessante que ela faça uma avaliação clínica, um teste básico para ver, junto com o eletrocardiograma, né, para ver se tem algum indício de complicação. Agora, se for atleta, também é interessante que faça um teste de esforço. Isso aqui, pessoal, abre uma perspectiva de, mesmo dentro dessa, agora que o profissional de educação física pode estar, inclusive, em hospitais, né? Mesmo dentro da, da área clínica, né, da área médica, ter a participação do profissional para ministrar ou auxiliar nesses testes de esforço aqui. Se a pessoa teve essas outras duas condições, ó, se ela foi sintomático, mas foi moderado e grave, né, aqui era sintomático leve, e tem suspeita de miocardite, ela vai fazer avaliações igual a isso aqui, ó. Esses 3 casos aqui faz essa avaliação. Mas se tiver sinal de miocardite aqui, ó, nos sintomas moderado e grave, considera, né, fazer a ressonância magnética e o teste de Holter. Se teve suspeita de miocardite, aí aqui tem o que causa suspeita de miocardite, que é a disfunção do ventrículo, a contratibilidade segmentar normal, que é pela onda KRG, né, do próprio eletrocardiograma. Se ela teve uma contratibilidade do segmento anormal, se ela teve um derrame pericardíaco, ou se ela tem esses níveis de troponina muito altos, ela vai fazer uma avaliação cardiológica especializada. E, de todo jeito, tem que se considerar fazer esse teste, a ressonância magnética. Ok? Alguém aqui trabalha com atleta? Ou com pessoas que acham que são atletas? Pessoas que acham que são atletas, acho que todo mundo trabalha, né? Só que tem. Só o que tem, né? Esses é que são perigosos, viu? Esses é que são perigosos. São, são os mais complicados. E por causa do espectro político que está tomando conta de algumas considerações que a ciência traz, muitas pessoas deliberadamente, né, se recusam a treinar utilizando máscaras, se recusam, fica sempre com o narigão de fora enquanto treina. Oh, vida complicada. Quando eu digo espectro político, pessoal, não estou criticando A ou B, não. Tanto direita como esquerda, em muitos momentos, por questão ideológica, negam o que diz a ciência. É mais uma questão de conveniência do que outra coisa. Professor, mas Oi. do ponto de vista tecnológico, o senhor acha realmente que o uso de máscara e álcool, mesmo dentro de academias e tal, se torna realmente eficiente? Pronto. Quem foi que perguntou? Isso. Matheus.
Tu quer saber a eficiência em relação à prevenção ou em relação ao desempenho? A prevenção. Pronto. A máscara, a máscara ela é um EPI, né? Ela é uma medida de proteção individual. Quando todo mundo usa máscara, ela é uma medida de proteção coletiva para determinados vírus, né? No caso, a gente está falando de vírus aqui. O SARS-CoV-2, né, que é a mutação que gerou a Covid-19, porque as pessoas confundem um pouco, né? Coronavírus é uma família de vírus. São vários vírus de uma família específica. Covid-19 é o nome da doença. E o SARS-CoV-2 é o vírus que causa a doença. Ele é um vírus que não é aerosol. Ele não se propaga pelo ar. Ele precisa de gotículas de água para se propagar. E ele precisa de acesso a uma mucosa. Ele precisa de acesso ao nariz, à boca, aos olhos. Dificilmente o SARS-CoV passa pela pele ou, ou em outra situação. Qual é o grande problema, Matheus? É que a gente tem um hábito de levar a mão à boca, né? E, e a máscara, ela vai proteger nesse sentido, ó. Se você tiver contato com o ambiente contaminado, como ele se propaga por gotículas de água, ele vai contaminar a superfície da máscara, certo? Mas não vai entrar no seu sistema. Ou se entrar, é com a carga viral bem reduzida, e seu corpo dá conta. O grande problema, Matheus, é o hábito da pessoa, e eu entendo que algumas pessoas agem de determinadas maneiras, porque é uma doença nova e a gente não tem educação nesse sentido. Porque, por exemplo, ó, o cara pode até estar de máscara, mas se ele tiver com o nariz exposto, ele e ele tiver contato com a superfície contaminada ou com o ar contaminado, né? Porque como é gotículas de água, o vírus fica em suspensão durante um tempo, ele vai se contaminar. As pessoas também têm o hábito de ajeitar a máscara assim, ó. Aí você pega a sua mão, que é. Por isso que a outra medida de segurança é ficar lavando as mãos constantemente, né? Com álcool gel e com. Eu acho que o pessoal na academia, eu tô treinando todo dia, viu, Matheus? Eu acho que o pessoal pensa que eu sou doido. Que eu saio limpando a máquina, aí limpo minha mão, aí não ajeito a máscara. Quando eu ajeito a máscara é só pela lateral aqui. Mas tudo isso são medidas que minimizam o contato. Eu não vou dizer para você que é garantido 100% a pessoa não se contaminar, mas diminui muito a chance da pessoa se contaminar, se usar do jeito certo. Mas eu falo principalmente em relação à academia, professor. Por exemplo, é normal que as pessoas suem durante a prática de exercícios. E mais normal ainda, se você tá com a máscara, da máscara vinha a molhar. E a partir desse momento em que a máscara molha, que a maioria das pessoas está usando agora máscara de pano mesmo, não é a máscara, não é N95 que tem uma, uma eficiência maior, né, em relação à contenção do vírus, a proteção contra o vírus. A partir do momento que você molha essa máscara de pano, já foi tudo por água abaixo. A partir do momento que você tocar na máscara, sei lá, alguém encostar na máscara, qualquer coisa que o vírus venha ter contato com a máscara molhada, você já vai estar contaminado, entendeu? E outra questão é dos olhos estarem expostos. É uma mucosa muito acessível e não tem como você estar só se você tiver de óculos, né? Para você não estar pegando alguma coisa e automaticamente pega no rosto, pega no próximo aos olhos. Então, às vezes não é que eu acho desnecessário,
Mas dentro do ambiente de academia, de atividade física, eu acho ineficiente. Eu, eu, eu postei algumas coisas sobre o uso de máscara, né? E uma das recomendações é exatamente em cima do que você disse. As pessoas tendem a suar. E isso depende da pessoa. Eu suo pouquíssimo, né? Mas tem gente que transpira muito quando treina. E isso depende também da modalidade que a pessoa faz, né? O treino de força, muitas pessoas transpiram muito, mas outras nem tanto durante o treino de força. Isso depende também da região do corpo que está mais aquecida, né? A cabeça, dependendo da modalidade, ela aumenta de 1 a 2 graus. E isso para algumas pessoas faz transpirar muito e para outras faz transpirar pouco. O que é que eu sugiro em relação a um ponto importante que você falou, né? Que é a máscara estar molhada. É levar mais de uma máscara. Quando a máscara está molhada, o que não é que dificulte, não é que aumente a possibilidade de transmissão, porque a gotícula de água ela fica retida do mesmo jeito. A questão é que dificulta ainda mais a ventilação, porque a máscara ela não atrapalha a troca gasosa. Depois a gente vai mostrar, quando a gente falar do sistema ventilatório, a gente vai ver isso direitinho. A máscara não atrapalha a troca gasosa, ela atrapalha a ventilação, porque ela cria uma barreira e os alvéolos têm que diminuir a pressão deles para aspirar o ar. Então eu tenho que contrair ainda mais os meus músculos ventilatórios. Se eu tenho essa barreira, eles têm que contrair mais para expandir minha caixa torácica e o ar entrar. Então concordo com você que não é que ela seja ineficaz. O que eu sugiro lá é você andar com máscaras reservas e você pesquisar, se você é um cara que treina, né? Se você é um cara que quer manter o hábito de ir na academia, você vê os modelos mais confortáveis e os modelos que facilitam a ventilação. Eu estou até com a minha máscara aqui do lado, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu me dei muito bem com esse modelo, né? Alguns modelos podem não ser bons para determinadas pessoas por N motivos, mas eu me dei muito bem com esse modelo aqui, ó. Esse modelo, ele tem um ventiladorzinho que facilita o ar. Eu estou pegando aqui na máscara porque essa aqui foi a que eu usei ontem e ela vai ser lavada, né? A minha oficial para hoje está aqui guardadinha. Então, normalmente eu uso só uma máscara, alternando, né, com outra, e ela tem esses ventiladorzinhos que não me atrapalham na ventilação. Mas a ideia da máscara é protetiva, né? É paliativa também. Ela tem que vir somada a muitos hábitos, ela tem que vir somada a há um esclarecimento muito grande da sociedade, porque a academia acaba sendo um local de risco de transmissão. Mas uma coisa boa nesse sentido é que, embora tenha esses problemas todos, algumas pesquisas recentes não estão mostrando aumento de infecção por coronavírus nas academias. Saiu um estudo há 2 semanas europeu mostrando que não teve esse aumento nas academias. Pelo menos um dado positivo, né? Mas você não acha que pode ser efeito também no, da melhora do sistema imunológico? Pode, pode, pode. E, e assim, Matheus, eu vejo que muitos profissionais eles estão começando a trabalhar
com foco na saúde mesmo, não só na estética, né? Eu não sou um crítico do treinamento por estética, eu fui fisiculturista, né? Não posso ser um crítico do treinamento por estética. Mas, nesse momento, tinha muita gente parada, provavelmente com o sistema imuno todo debilitado, porque na quarentena o cara não se exercitava, comia muito mal, e treinos muito intensos nessa retomada aos treinos, teriam um efeito contrário, né, no sistema imune, faria era o sistema imune deprimir. Então, isso é um sinal de que a gente está trabalhando bem, isso é muito positivo, né? Assim, eu acredito. Aqui algumas tabelas, né, de recomendações ainda da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aí ela fala, né, sobre se a pessoa tiver esses achados que foram citados aqui, né, em relação à suspeita de miocardite, ela recomenda fazer alguns testes aqui. Isso aqui é o mínimo, pessoal, é o eletrocardiograma. A gente vai aprender a ler o eletrocardiograma hoje ainda, né? Hoje não, na aula de, ele- não, não é sistema não, de atividade elétrica do coração. A gente vai entender o que é esse segmento ST, o que são